a questão das frequências, que é o presente na escola, né? Com isso, a gente percebeu que as pedagogas elas estão muito sobrecarregadas, né? Porque elas estão correndo atrás de aluno, de professor, porque com essa prova do PSS, nós tivemos muitos professores novos, né? Eu tive que dar um curso para eles e entrou na faixa de 20 professor, só para vocês terem uma ideia, a quantidade, porque nós temos afastado da nossa escola muitos professores 40 horas, né? Então, Marineide, Eliane, Daiane, tudo 40 horas, Fátima, né? E para suprir um professor de 40 horas, a gente pega 3 ou 4 professores. E entre esses, os professores que fizeram a prova do PSS foram melhor do que aqueles que já estavam dando aula. Então, estão começando a dar aula agora, nesse momento. Então, eu dei um curso para eles, mas o que acontece? Até o momento, o governo demorou muito para contratar esses professores. E até o momento do contrato, precisa ser feitos os lançamentos do ICO. Né? Então, o suprimento deles, eu vou fazer esse levantamento, vou passar para vocês. Né? Por exemplo, tem alguns professores que foram supridos. Pessoal, eu vou desligar o microfone, porque como eu estou gravando, na hora que vocês têm algum barulhinho aí e tiver com o microfone ligado, então desligam o microfone, aí a gravação vão para vocês e sai de mim, tá? Então, aí, se tiver alguém com o microfone ligado, desliga, tá? Então, assim, esses professores, a maioria deles foram supridos dia 4 de março, então tem que fazer o lançamento do dia 18 ao dia 4 de março, pelo menos, né? Muitos desses professores que foram supridos dia 4 de março, eles ainda não têm acesso, né? Mas quando eles tiverem acesso, eles vão conseguir ter acesso até o dia 4 de março. Então, o principal registro é até o dia 4 de março. Entendeu? Então, assim, eu estou tentando resolver os problemas desses PSS. Ontem eu conversei com duas professoras que já têm acesso ao RCO, que é a Kellen e a Genoefa, e elas já eram professoras do Pedro ano passado e tal, então elas já têm acesso ao RCO. Aí eu falei, e aí, você está conseguindo entrar no RCO do Pedro? Que elas já foram supridas, né? A Genoefa foi realmente suprida. A Kellen teve um problema com a licença da Rosângela. Mas aí ela falou assim: não, eu acesso todas as escolas, menos o Pedro. Aí eu tive que procurar a Edna para saber o que estava acontecendo, e o sistema mudou, porque agora, assim que o suprimento entra, é o que a Edna disse, eles já têm acesso ao RCO, mas não é o que está acontecendo, então a gente está tentando resolver. Então, a gente precisaria atualizar. Seria ótimo se vocês entrassem e atualizasse lá do dia 18 de fevereiro até agora, que a gente ficaria com a RCO atualizado, né? Mesmo porque tem alguns professores, depois eu vou passar para vocês as datas certinha, tá? Que foram supridos agora dia 12, não foram dia 4. Então, até semana passada ainda tem que atualizar o RCO, tá? Então, eu vou passar todos esses dados para vocês. Então, ficou assim, ó, na nossa organização, tá? Ficou assim, a Suzy vai auxiliar o Auro, ele tem duas turmas à noite, né? E essa turma, antes, ela era uma única turma, então era só o terceiro D, e o terceiro D tinha 62 alunos, e aí agora desmembrou para o terceiro D e terceiro E, tá? Então, são duas turmas, tá? Então, aí não serão 24 disciplinas, porque tem disciplinas que tem professor, não é necessário fazer essa atualização. E aí, eu pedi uma relação para o Áureo das disciplinas, tá? Eu vou dar uma olhada certinho nessa, agora de manhã eu já mando para vocês. Essa disciplina, quem são os professores, quando eles foram supridos e até quando é para vocês fazerem o registro, tá? E o Áureo, o Geraldo... Ah, tá. A Cris está botando ali. O Geraldo vai auxiliar a Cris, tá? Então, a Cris, ela tem o primeiro A, primeiro B, e o segundo A, B e C, tá? Então, aí ela vai passar para você certinho, ela já está passando, inclusive, tá? Junto com isso, nós precisamos de duas senhas de acesso,
que é a senha do RCO e a senha do Google Class, tá? Porque assim, ó, vocês vão ter que lançar a frequência. Então, resumindo, eu preciso que vocês atualizam o registro de classe, mas o registro de classe tem que ser de acordo com o RCO. Oh, meu Deus do céu, os dois é a mesma coisa. Registro de classe tem que ser de acordo com o Google Class, tá? Aí, então, por isso que vocês precisam ter acesso a esses dois, né? Como assim? Esse ano, no ano passado, eles colocaram a gente em todas as turmas da escola, e esse ano eles não colocaram, eles colocaram somente algumas, então, assim, naquelas que tinham substitutos, e por isso que aí nas demais a gente teve que pedir para os professores incluir a gente, né? Então, vocês acessando o Duauro, por exemplo, Suzy, você acessando o Duauro, você vai ter acesso a todas as turmas do noturno, tá? Mas é somente algumas em específico que você vai ter que fazer essa atualização, né? A mesma coisa em relação à Cris. Quando o Geraldo entrar no da Cris, vai ter acesso a todas as turmas, tá? Mas é somente de acordo com com a lista que a Cris passou para você, tá bom? Então, assim, ó, o que acontece? Esse ano o RCO vai aparecer para vocês dessa forma aqui, tá? Esse ano o RCO ele teve uma mudança. Então, essa aqui é a função pedagogo, tá? Por quê? Porque foi incluído aqui o planejamento. Então, antigamente, a gente tinha que fazer o PTD. O ano passado, o ano retrasado, foi pedido para a gente fazer o planejamento das aulas. E esse ano veio tudo dentro da casinha, tá? Para mim, isso é ótimo, né? Mas para o Geraldo, para a Suzy, eu acho que vocês não devem gostar muito, não. Mas, ó, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que já vem quais são as aulas. Tá? Ah, não, peraí, que tem pedagogo. Quais são as aulas? Por exemplo, ó, vamos pegar aqui terceiro de arte, tá? Então, ó, primeiro trimestre, tá? Prestem atenção, então. Ó. Pedagogo, planejamento, tá? Aí eu coloco aqui, já tá Pedro. Separei aqui, por exemplo, a turma do Auro, o terceiro de arte, tá? Aí ele tem aqui, ó, período primeiro trimestre, docente, planejamento padrão, tá? Data, não importa a data, tá? Porque se a gente colocar a data de hoje, ele vai buscar dos dias anteriores, não tem importância. Aí vocês vão vir em consultar. Bem-vinda, Eliane. Em consultar. Então, olha lá, vou fazer de novo, tá? Pedagogo, planejamento, tá? Aí vai aqui aparecer o nome do Pedro, né? O período que agora o primeiro semestre, né? E aí a gente vem aqui e escolhe. Vou escolher a arte porque eu sei que tem a substituição da Rosângela, tá? Então, aqui, período primeiro trimestre, pode deixar como é que tá aqui, planejamento padrão, data 19/3. Aí eu dou em consultar. Quando eu clico em consultar, eu vou ter o planejamento de todas as aulas. Por exemplo, aula 1 e 2, tá? Qual que é o conteúdo que vai ser dado? Artes visuais, renascimento. Nesse planejamento, tá? Tem a videoaula, os slides que está em encaminhamento metodológico, os exercícios e outros materiais, se a professora quiser usar, tá? Então, no início do ano, eles vieram aqui em alterar e alterar esse planejamento, como é que foi? Então, os professores que já tinham da disciplina. Os professores que não tinham disciplina, foi mantido do mesmo jeito. E a maioria, né, na verdade, dos professores optou por deixar assim. Porque da mesma maneira que está aqui, é o jeito que está sendo postado lá no Google Classroom. Então, se eles alterarem aqui, na hora que for postado no Google Classroom, eles têm que alterar também, tá? Então, o que acontece, ó, vai ter aqui, ó, a primeira e segunda aula. Então, assim, por exemplo, ó, dia 1º de março, ela teve aula. Então, o 1 vai ser do dia 1º de março. Aí depois ela vai ter aula só no dia 8. Então, 2 vai ser a aula do dia 8. Entenderam?
Então, para que eu estou explicando isso para vocês? Vocês vão ver isso na prática. Então, teoricamente, ó, então, para artes visuais e renascimento, foi cedido 2 aulas. Para artes visuais barroco europeu, mais 2 aulas, né? E assim vai. Então, aqui, todo aquele conteúdo que a gente colocava no PTD, ele está aqui. Então, ó, 5 e 6, artes visuais barroco brasileiro. 7, 8, artes visuais e impressionismo. Então, já vem todo o material pronto, ó. 9, 10, artes visuais pós-impressionismo, tá? Tudo isso aqui. Então, o que acontece? Esse planejamento, na teoria, ela foi feita, foi feito pela CED, mandou, o professor tinha autonomia para alterar, porque na hora dele registrar, ele pode puxar esse planejamento que ele fez, tá? Então, por exemplo, vou lançar um dia qualquer aqui, frequência, tá? Aí, como eu cliquei em frequência, ó, sempre pedagogo, frequência, tá? Essas outras opções aqui é com função como professor, né? O do Áureo é porque, como ele é professor do município, então aparece aqui, tá? Não sei se das meninas estão aparecendo. Eliane, Cris, tá Não aparecendo essa aparece. função para O meu vocês? aparece também porque eu Meu sou aparelho. professora do município. Eu não, Ah, eu não sou mais professora do município, eu estou aposentada, mas aparece. Está aparecendo para todo mundo, acredito. então tá. Então, mas vocês vão fazer o lançamento em pedagogo, tá? Então, frequência, tá? Então, vou passar para vocês também o horário das turmas, tem que passar, né? Então, olha lá, frequência. Vamos dizer que lá no terceiro D, perdão, teve aula de artes no dia 18, tá? Dia 18. Vou fazer o lançamento aqui, depois eu apago, tá? Dia 18, né? Aí eu vem cá, então, estabelecimento, turma, período primeiro trimestre. Então, eu posso consultar aqui no calendarinho, tá? Olha lá, 18, né? No dia 18 de fevereiro, né? 18 de fevereiro, tá? Tem que fazer os lançamentos, depois eu passo para vocês que tem que lançar antes. Lista de alunos, tá? Quando aparecer a lista de alunos, tem outra coisa que eu quero falar para vocês. As aulas são geminadas? Vamos dizer que não. Se for geminadas, vocês colocam um sim, tá? E aí ele vai dar geminadas em duas ou geminadas em 3. Olha lá. Incluir. Ele voltou na tela anterior porque eu cancelei, tá? Só um pouquinho. Incluir calendário, dia 18 de fevereiro, duas aulas geminada, lista de aluno. Tá. Como que vocês vão saber quem são os alunos que vão estar com presença, tá? Então, vocês têm que ir lá no Google Class, em arte, tá? Em arte. É do Auro esse? É do Auro. Só um pouquinho. Deixa eu ver onde tá artes. Artes terceiro E. Artes terceiro D. E ver quem é que entregou a atividade nesse dia. Essa é a parte mais complicada, porque vocês vão lá, ó, vocês podem ir em notas, tá? Então, entendeu? A frequência, ele tá lá no Google Class. Então, aí vocês têm que entrar no Google Class, tá? E ver quem é que entregou a atividade. Você pode ir em atividades, mas tem um jeito mais fácil de ver. Vocês vêm aqui em notas, tá? Em notas. Em notas, travou? Em notas, aonde está a opção devolvido é aonde o aluno vai estar com frequência, tá? Então, aqui no início, ó, cada atividade dessa, ela tem uma data, tá? Então, por exemplo, ó, de acordo com a aula deles, tá? Então, quem entregou? Por exemplo, a Ana Beatriz entregou, tá como devolvido. O Adrian não entregou, tá? A Andreina também não entregou. Então, esse aluno vai estar com falta. A Ariane entregou.
Beatriz não entregou. Então, onde está devolvido, entregou. Se vocês tiverem dúvida em relação à data, tá? Vocês podem ir direto em atividades, tá? Então, o Google Class é assim, ó. Deixa eu explicar para vocês. Quando a gente entra, o primeiro acesso que a gente tem é o mural, tá? Aí, ele funciona. Essa aqui é o primeiro acesso que a gente tem, tá? O que acontece? Nesse mural, tudo que vem em atividade é colocado aqui. Recados do pedagogo e recado dos professores, tá? Todo dia, de acordo com a carga horária, todo dia não, alguns dias da semana, por exemplo, matemática, tem 3 aulas de matemática no ensino médio agora, no terceiro ano, tá? Então, durante aquela semana, a CED posta uma videoaula, um exercício e um slide para matemática, mas 3, no caso, são 3 aulas. Em artes, por exemplo, tem disciplinas, tem séries que é uma aula só, tem séries que é 2. Então, ela vai ser semanal. Então, por exemplo, se for 2 aulas semanais, a CED vai postar 2 slides, 2 vídeos e 2 exercícios. Então, a CED já manda pronto. A gente está sem professor, tá? Mas o aluno tem a opção de assistir os vídeos que são postados pela CED e fazer os exercícios, tá? Então, a gente vai dar presença para os alunos de acordo com os exercícios feitos. Tem as suas especificidades, mas a gente vai passar para vocês, tá? Então, aqui, por exemplo, como que eu sei que o aluno entregou? Então, aqui, ó, eu tenho mural, né? Vai estar tudo aqui. Eu venho, por exemplo, essa disciplina está no nome da Dervânia, porque ainda está sem substituto. Aí eu venho em atividades. Aqui vai ter todas as atividades com data, tá? Então, por exemplo, ó, a primeira aula de artes postada pela CED foi dia 19. Mas vamos dizer que lá no meu calendário, na minha aula como é que fala? Horário de aula, a aula da Rosângela era no dia 18, tá? Então eu vou lançar por aqui. Eu vou ver exatamente quem é que fez essas atividades e vou dar presença para ele. Para os demais, eu vou dar falta, tá? Então, olha aqui, 31 alunos entregues, 23 atribuídos, tá? O que eu aconselho vocês? No registro de classe, tá? Ele já vem com presença, tá? Ele já vem com presença. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e vejo os atribuídos, tá? Ô, Geraldo, Suzy, se vocês tiverem dúvida, vão perguntando, tá? Não tem importância me interromper, não. Entenderam? Então, aqui, ó, os 31 entregues já está marcado como presença. Você vai vir aqui, ó, nos 23 atribuídos. Então, vou falar para vocês qual que é a diferença. Quando a CED manda, as atividades ficam atribuídas, tá? Quando o aluno faz, a atividade é marcada como entregue. Os atribuídos, então, são os alunos que não fizeram. Então, esses alunos que não fizeram, ele vai ficar com falta. Então, olha aqui, 23 atribuídos. Quem são os atribuídos? Quando eu clicar em atribuído, ele vai mostrar para mim quem são os alunos atribuídos, tá? Olha lá, 23 atribuídos. Quem foi que não fez, tá? Adrian, Adriana, Carlos, Danilo, David, Elissa, Felipe, Gabriel, Genilson, Jordano. Então, tá aqui a lista de todos os alunos. Então, o que eu aconselho vocês? Primeiro, vocês vêm aqui no Google Classroom, tá? Então, aula 1, nivelamento, tá? Então, a aula do dia 18 ao dia 1º de março é nivelamento. Então, vocês vão lançar lá como nivelamento. Então, o que acontece? Vocês vão vir primeiro aqui no Google Class e, olha, de acordo com o calendário, quais são as atividades que bate com o horário e quais foram os alunos que não entregaram. Então, não precisa ver quem entregou, vocês vão ver quem não entregou para lançar a falta, tá? Aí, vocês vão vir aqui, por exemplo, ó, o Adrian, né? Não entregou.
Andreina não entregou, né? Quem mais? Carlos e Danilo. Então, olha lá. Carlos, né? Danilo, né? Depois, David, Elissa e Felipe. Olha lá. David, Elissa e Felipe. Depois, quem que é o próximo? Gabriel, Genilson e Giordano. Olha lá. Gabriel, qual que é o Gabriel? Vamos lá ver. Gabriel Henrique. Gabriel Henrique, Genilson e Giordano. Então, lá. Gabriel Henrique, Genilson e Giordano. Ah, ele não tá aqui. Aí eu venho aqui, ó. Não tá em ordem alfabética, vem aqui embaixo. Será que o nome dele tá aqui embaixo? Tá, mas ele tá como remanejado. Então, não preciso lançar para ele. Tá? Aí volto aqui. Guilherme Alencastre, Guilherme Claretti. Vamos lá. Guilherme Alencastre. Guilherme Claretti. Tá aqui embaixo? Tá. Olha lá. Falta pro Guilherme Claretti. Tá? Depois, Igor, Isabelle e Jaqueline. Olha lá. Igor, Isabelle e Jaqueline. Depois, Jennifer, João, Oliveira e Luana. Então, olha lá. Jennifer, João Oliveira, que é o João Vitor, e Luana. Luana, Natan e Sofia. Olha lá. Luana, Natan estava aqui embaixo? Não tá. Sofia. Sofia. Tá? Depois, Tiago Ricanelli e Tiago Claviço. Tiago Ricanelli e Tiago Claviço. E Vitor Oliveira. Então, Vitor Oliveira. Tá? Então, lancei, tá? Aí coloco lá, salvar. Agora no início, tá? Então, ó, salvar e incluir o conteúdo, salvar e incluir o conteúdo via planejamento. Se eu clicar aqui, ele vai lá no planejamento e vai colocar o conteúdo de lá, tá? Então, eu vou clicar aqui e salvar e incluir o conteúdo. Ele não vai dar mais opção para mim, mas vamos lá. Vamos ver se salvou. Dá para trabalhar com duas telas igual eu coloquei? Dá. Mas aí vocês veem como que é a metodologia que vocês acham melhor. Se vocês acham melhor ir direto no Google Classroom, ver primeiro quem são as pessoas que estão com falta e depois vir aqui lançar, tá? Vocês podem fazer esse lançamento. Agora, se vocês querem trabalhar igual eu estou trabalhando aqui com duas telas, tá? Aí vocês veem, mas olha, você vê que acabou de acontecer um pequeno probleminha. Deixa eu ver aqui quem é que tá me chamando. Então, aqui, ó, enquanto ele carrega, deixa eu mostrar para vocês. Então, aqui, ó, quando eu clico aqui em cima, tá, no nome da disciplina, ele volta lá na tela inicial do mural. Tá? Quando aqui, ou se eu quiser voltar de outra forma, eu vou mostrar para vocês também. Em atividades, essa foi a primeira que a gente viu, nivelamento.
esses slides, eles estão aqui de acordo com o conteúdo, tá? Então, ó, eu vou ter aqui, ó, acesse neste link o material utilizado pelo professor. Então, aqui estão os slides. No nivelamento, tem um conteúdo específico que foi trabalhado pelo professor lá no início, porque a intenção é tentar fazer uma retomada de acordo com o que houve no ano passado. Então, ó, nivelamento, como a arte se manifesta ao longo da história. Então, vocês podem clicar aqui e pegar aqui o que é que foi dado para lançar lá no registro de classe. Entenderam? Então, ó, a gente veio aqui. Quem são os atribuídos? Né? Não foram aqui que a gente entrou? Então, o pessoal que está com falta. Aí mostrou. A gente acha que o problema é a minha internet. Olha lá. Pessoal que está com falta foram esses aqui. Acabei de lançar no RCO, né? Lancei no RCO, falta para esses alunos. Aí, aqui em cima, ó, na parte de cima aqui, tá vendo? Instruções. Em instruções, eu vou ter aqui os slides da aula com o conteúdo. Então, na hora de fazer o registro de classe, do dia 18 até o final do mês de fevereiro, vocês podem copiar dos slides o título da aula. Então, vocês clicam lá no registro de classe, incluir conteúdo, né? Olha lá, selecionei, copiei, e venho aqui no RCO, salvei, incluir o conteúdo e lanço o conteúdo que foi dado. Tá? A partir do dia 1º de março, aí vocês vão seguir o planejamento. Olha, gente, o SO, só porque eu quero mostrar para vocês, está fora do ar. Aqui, entrou. Olha lá. Então, tá, de novo, ó. Pedagogo, tá? Eu entro frequência, tá? Olha lá, deixa eu ver se lançou. Eu acho que não lançou. Peraí. O meu também caiu. Eu estou ouvindo vocês e estou fazendo aqui. Caiu e voltou agora também. Então tá, olha lá. Artes, consultar. Vamos ver se ele lançou. Não lançou, tá? Então, eu vou incluir. É porque ele está instável desde segunda-feira, né, Cris? Olha lá. Então, gente, ó, vocês veem que problemas acontecem. Tudo que é online, problemas acontecem. Não pode entrar em desespero. Eu estou aqui, as pedagogas estão aqui para ajudar vocês, que vocês tiverem dúvidas, vocês podem me mandar a mensagem a hora que vocês quiserem, a hora que eu puder responder, eu respondo, tá? Mas a minha intenção é ajudar vocês, tá? Então, olha lá. Então, fui em pedagogo, fui em frequência, eu vou fazer aquele lançamento do dia 18 novamente, tá? Olha lá, dia 18, tá? 2 aulas geminadas, lista de alunos, salvei, né? Fiz os lançamentos das faltas aqui. Eu vou pôr aqui embaixo, ó, salvar e incluir. Só porque eu falei. Tá bom. Salvar e incluir conteúdo, tá? Olha lá, salvar e incluir conteúdo. Tá? Se acontecer isso que aconteceu com vocês, vocês podem ir em pedagogo e conteúdo e vai estar lá as aulas que eu lancei. Olha lá, as 2 aulas, tá? C e P. C é conteúdo, P planejamento. Você tem a opção de lançar conteúdo ou lançar planejamento. Vou fazer tudo de novo, tá? Olha lá. Pedagogo vou em frequência, tá? Incluir, tá? Vem aqui na setinha, indico qual é a data, dia 18, 2 aulas geminada, lista de alunos, lancei as faltas, lança só as faltas, e vou clicar, salvar e incluir conteúdo, tá? Então, olha lá, vai mostrar as aulas que eu lancei, conteúdo, tá? O conteúdo dessa aula é nivelamento, tá? Então, aqui, ó, nivelamento,
tá? Então, tá aqui, ó, tipo de aula, conteúdo, avaliação, aula extracurricular ou nivelamento. Vocês clicam em nivelamento, aí vocês vêm aqui, na sua turma do Google Classroom, copiou, tá? Olha lá, turma do Google Classroom, já vi a frequência, agora eu venho aqui, tá? Estava lá no trabalho dos alunos, onde eu vi quem é que não entregou, não é? Eu venho em instruções. Em instruções, eu vou ter os slides, que está aqui, ó, 2, acesse nesse link o material utilizado pelo professor. Eu entrei nos slides, vou selecionar o conteúdo que foi dado na aula, que ele está lá no primeiro slide, ó, nivelamento, como a arte se manifesta ao longo da história. Selecionei, botão direito, copiar, vem aqui em registro, específico, vou lá, botão direito, colar, tá? Então, se eu quiser dar uma formatada aqui, se eu não quiser, pode deixar desse jeito mesmo, olha lá. Nivelamento, como a arte se manifesta ao longo da história. Então, lancei dia 18. Agora, semana que vem, tem aula de novo, tá? Então, o professor tem aula de novo, vou incluir. Então, se é 18, 2 aulas semanais, 18 mais 7, 25. Então, agora eu vou lançar no dia 25. Aí eu venho aqui, tá? 25, tá? Aulas geminadas, 2, tá? Lista de alunos. Aí eu venho aqui. Quando eu vier aqui, ó, para voltar lá nas atividades, eu clico no nome, tá? E venho aqui e olho, e clico novamente em atividades, e olho qual foi a atividade daquela semana do dia 25. Aí, no caso, ele vem aqui, ó. Não, esse aqui é o protocolo de segurança, dia 26, olha lá, tá? 26. 25 alunos entregues, 29 atribuídos. Então, esses 29 são as pessoas que eu tenho que lançar a falta lá. Aí eu venho lá de novo. Guilherme, Genilson, Luana, Jordano, Tiago, Jair, Mayra, Maiara, Natan, todos os alunos que não entregaram, os 29, tá? Aí eu venho aqui no registro de classe, lanço todas as faltas para os alunos, venho aqui salvar e incluir conteúdos, tá? Nesse dia, 26 de fevereiro, ainda é nivelamento, tá? Então, se ele ainda é nivelamento, o que que eu faço? Vou ter que abrir o slide desse nivelamento. Então, ele tá aqui, ó, instruções. Então, trabalho dos alunos, quem não entregou, agora eu venho em instruções. Em instruções, eu vou ter os slides trabalhados nessa aula. Clico aqui. E o tema é protocolo de segurança. Botão direito, selecionei, botão direito, copiar. Venho aqui no registro de classe, em específico, botão direito, colar, tá? Protocolo de segurança. Aí, acabou o mês, né? Dia 26 de fevereiro. Nós vamos começar março. Começando março, eu vou começar pelo planejamento. Aí vai ser um pouco diferente, tá? Então, olha lá, eu venho de novo, incluir. Então, se eu tiver aula, né, vai dar dia 5 de março, né? Porque olha aqui, se ela deu aula dia 18, dia 25, né? Não é dia 5. Vai ser dia 4 de março. 4 de março, tá? 2 aulas geminada, lista de alunos, aí venho aqui, tá? Clico de novo no nome da disciplina, voltou lá no início, clique em atividades e vou ter que ver aqui, ó. Dia 26, nivelamento, isso aqui pode incluir junto, tá? Porque aqui são 2 aulas, tá? É isso que eu esqueci de falar. É uma aula por aula, mas ao invés de vocês lançarem, por exemplo, aulas salteadas, vocês podem lançar 2 geminadas com 2 conteúdos, tá? Então, aqui, ó, esse nivelamento, esse drive aqui, eu posso pegar o tema dali e lançar também lá no mesmo dia aqui. Tem como alterar, já vou mostrar para vocês, tá?
Então, aula dia 4 de março. Vou pegar aqui, ó, dia 5 de março, o slide que foi mandado, tá? Como são 2 aulas, são do dia 5. Não, isso é programação. Isso aqui já veio dia. Não, vai ser só esse do dia 5 mesmo, tá? Porque esse aqui, ó, programa EduTech, é só. O conteúdo da aula vai ser sempre primeiro tri arte, tá? Essas outras coisas que vêm assim, não é aula de arte, tá? É uma mensagem da SED que mandaram para os alunos. Então, primeiro tri arte, então arte. Primeiro tri biologia, biologia, tá? Então, eu venho aqui, ó. Quem foram os alunos que tem que estar com falta? 28 atribuídos. Aí eu venho aqui e vejo os alunos que estão com falta, tá? A partir de março, lancei. Então, vê, eu volto no registro de classe, lancei quem está com falta. Agora, a partir do dia 1º de março, ou seja, na semana de março, ali, primeira semana de março, eu já venho aqui, ó, salvar e incluir conteúdo via planejamento. Cliquei ali, tá? Seleciono o planejamento, ó, 2 aulas. Aí eu venho aqui e coloco 1 e 2, tá? Então, o conteúdo, sugestões. Então, ele vai lá e puxa todo o conteúdo que a gente entrou naquele módulo planejamento que eu mostrei para vocês, ele já joga aqui. Vocês entenderam? Então, ó, no dia 18, é uma semana só, tá? No dia 18, não, vai dar um pouco mais, 10 dias, né? Olha lá, 2 semanas. Do dia 18 até o dia 1º de março, vocês vão pegar o nome lá no slide, tá? Pega o nome do slide e joga como conteúdo, tá? Agora, a partir do dia 1º de março, tá? Aí vocês vão puxar, ao invés de incluir conteúdo, vocês vão incluir planejamento, tá? Incluir conteúdo via planejamento, conteúdo lá do planejamento. Porque aqui ele já jogou, ó, conteúdos, conhecimentos prévios, objetivos, encaminhamentos metodológicos, tudo que foi usado pela CED para montar essa aula, tá? Aí vocês clicam em salvar. Nessa opção aqui, a gente vai colocar, vocês escolhem o que vocês vão colocar, tá? Olha lá, por que eu falo isso para vocês? Porque como realmente o professor não deu aula, não tem como a gente ter esse retorno, não é? Então, se fosse eu em sala, por exemplo, eu tenho terceiro D à noite, né? Se fosse eu em sala, eu saberia se na sua visão, os alunos aprenderam o conteúdo? Não dá para saber. Então, vocês podem colocar um meio termo ali, tá? 3. O que contribuído para o bom desenvolvimento da aula? A metodologia, os alunos motivados, participativos, recursos da tecnologia, material sugeridos na SO, recursos e estratégias proposta pelo programa Professor Formador. Então, a gente vai pôr um meio termo aqui. Vamos deixar aqui, metodologia. Então, o que eu quero que vocês façam? Nessa hora, vocês vão escolher o que vocês vão pôr. Mas, ao invés de vocês escolherem, toda hora escolhe um, usa uma coisa padronizada. Então, se vocês deixarem ali, ó, aprender o conteúdo, bom, o conteúdo foi, metade dos alunos assistiram a aula, metade não assistiram, metade entregaram atividade, metade não entregaram. Então, vou colocar ali meio termo, 3 estrelinhas. O que contribuiu para o desenvolvimento da aula? A metodologia usada, porque eu, na minha visão, né, como já veio a aula pronta, todo o conteúdo pronto, então, na minha visão, a metodologia do ensino utilizada contribuiu. E aí ele fala aqui, o que faltou ou prejudicou na sua aula, tá? Então, o que acontece? Nesse caso aqui, não tem como a gente colocar a falta do professor, né? Então, aí, a gente vai escolher uma dessas opções aí. Cris, o que você está colocando no seu? Ah, eu colocando esse aqui, deixa eu aumentar aqui para ver o seu. Eu coloquei os estudantes desmotivados. Então, tá. Olha lá, os estudantes motivados. Eu quis dizer assim, né? Assim, se a gente pensar que eles não estão participando tanto ainda, né? Tem bastante falta. Eu tentei achar um meio termo e entre esses aí eu coloquei isso. Só que assim, ó, as primeiras eu estava fazendo isso, foi até no dia que eu falei com você. Depois eu fiquei meio em dúvida e comecei, as últimas que eu lancei, eu comecei a pular, deixar essa avaliação. Mas então, se clicar aqui, cancelar, ele cancela, não precisa lançar isso? Aí não precisa ter avaliação. Ah, então tá, então vamos cancelar, que é mais fácil, porque a gente não consegue ter esse retorno. Então, clica só cancelar,
Pronto, ficou Isso. lançado. Olha lá, ó. Quando eu clicar, ele já veio, gente, ó, ele saiu da frequência e veio para o conteúdo, tá? Quando eu clicar em consultar, olha lá, o que a gente acabou de lançar, ficou aqui, ó, tá? 4/3, conteúdo, ele só colocou conteúdo porque ele puxou lá do planejamento, tá? E alterar ou remover, tá? Agora, o do nivelamento ficou aqui, ó, nivelamento, 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 nivelamento. Então, nessas aulas foi lançado nivelamento, tá? E nessas aulas aqui foi lançado conteúdos. Então, ele vai aparecer desse jeito para vocês, tá? Então, vou fazer mais uma vez para vocês entenderem, tá? Então, olha lá, pedagogo, frequência, frequência, incluir, né? Vem aqui na data, foi dia 4 de março, uma semana depois, dia 11, dia 11. 2 aulas geminadas, lista de aluno, aí eu venho para cá, arte, cliquei no nome da turma, tá? Atividades, aí eu vou vir aqui, dia 11, eu vou pegar esse conteúdo aqui do dia 12, tá vendo? Olha lá, 12, tá? 35 atribuído, que aqui no dia 12 já teve separação de turma, tá, gente? Então, às vezes, esse 35 atribuído aqui, já são alunos que estão na turma E, e às vezes no RCO não vai aparecer. Mas deixa eu só falar para vocês, ó, vem aqui nos 35 atribuídos, vejo quem é que está com falta, por isso que às vezes compensa vocês irem primeiro no Google Classroom e ver o conteúdo, né, ver o nome dos slides, para depois ir lá direto na RCO, fazer anotado no papel, né? Olha lá. Aí peguei o nome dos alunos que vão ficar com falta e vem aqui, lança a falta para os alunos. Vocês estão vendo, Suzy, como você vai ficar com essa turma? Ó. Então, aqui já tem os alunos remanejados, ó. Então, esses aqui não vão ficar com falta, porque eles já são do E. E esses infelizes desses alunos, eles não saíram do D, eles aparecem no Google Classroom, mas eles não estão mais no RCO, tá? Então, não se preocupe que é isso mesmo. Então, tá, olha cá, aqui, né? A gente lançou as faltas dos alunos, aí eu venho aqui, ó, salvar e incluir conteúdo via planejamento, tá? Então, eu não preciso nem ir lá conferir no Google Classroom qual é o título do conteúdo da aula que deu naquele momento, tá? Eu venho aqui, ó, planejamento. Já foi o 1 e o 2, agora é o 3 e o 4. Barroco europeu. Aí desço aqui, salvar. Salvou, né? Já que tem a opção de não fazer avaliação, vocês vêm aqui, cancelar. Entenderam? Então, do dia 18 ao dia 22, desse jeito, tá? E do dia, daquele jeito, que aí você tem que pegar o nome no slide e jogar aqui, tá? Já no dia 1º de março, aí vocês já pegam aqui o conteúdo do planejamento, tá bom? Entenderam? Geraldo? Suzy? Não sei, né, Tati? É a hora que a gente começar a fazer que a gente vai ver as dúvidas. Beleza, então. Então, eu vou passar para vocês Você as está na informações. escola também ou está só em casa? Essa semana eu fui segunda, terça e quarta para a escola e ontem e hoje eu estou em casa. E aí eu decidi deixar a Júlia em casa, então eu estou em casa. Suzy, você tem que abrir o microfone, senão não chega a voz para a Tati. Abriu? Abriu, pode falar. Olha, claro que para mim eu estou meio assustada porque eu não conhecia o RCO. É a primeira vez que eu estou vendo, não sei se é plataforma o nome disso. Então, assim, eu nunca tinha visto. É a primeira vez que eu estou vendo, assim, os passo a passo. Então, não é um ambiente que eu conheço, mas eu achei complicada a primeira explicação que tinha que selecionar os conteúdos e tal. Essa segunda parece que ficou mais claro. Mas se é a mesma explicação que a primeira, então eu vou no passo a passo mesmo. Eu vou colocar os passo a passo, né? Quanto à tela dividida, como que você fez para dividir? A gente vai no recurso do computador mesmo? Não, você pode fazer assim, ó.
No recurso do computador, você tem aqui, ó, quando você entra no seu navegador, você entra numa tela só, por exemplo, igual esse aqui, no registro de classe, tá? Quando você vem aqui nesse maisinho, tá vendo? Ele abre outra parte do navegador. Peraí, que eu Então, sou cega de perto. Onde foi o mais? Deixa eu ver. ó, o maisinho aqui, ó. Ah, tá. Tá? Tá Então, bem assim, miudinho no celular. isso. E como você tem assim esse mais, você vai abrindo, tá? E aí você pode ir abrindo várias telas. Mas, ó, deixa eu só fazer novamente a parte daquela primeira parte que é o nivelamento, que você falou que ficou um pouco confuso, tá? Eu vou fazer aqui em biologia, olha lá. Biologia, tá? Primeiro trimestre, tá? Eu esqueci de uma pequena coisa que eu vou fazer agora para vocês entenderem. É 11 e 12 o estudo e planejamento, né, meninas? É, isso mesmo. Isso Né? mesmo. Tá. Eu venho aqui, ó. Opa, ele tá em conteúdo, tá, gente? Peraí que eu vou voltar. Pedagogo, frequência, tá? Eu tinha esquecido esse detalhe. A arte, eu vou mudar para biologia, tá? Primeiro trimestre, tá? Incluir. Eu tinha esquecido o dia 11 e 12 de fevereiro. Vocês vão clicar aqui. 11 de fevereiro, sem frequência, tá? Estudos e planejamento, tá? E aí, vocês como que tá? Amparo legal, é isso, meninas? Parece Mas que não precisa como mais. que nós vamos saber? Como que nós vamos saber quais dias tem que registrar nesse início de ano Isso, eu vou letivo? passar, sim, eu vou passar todos os dados para vocês, tá bom? Ah, sim. Ô, Tati, não é mais obrigatório colocar esse amparo legal. Só estudo e planejamento ele já aceita? Já, não precisa mais. Pelo menos no checklist que a Edileuza passou, está escrito que não existe mais obrigatoriedade de escrever isso. Ah, tá, mas se não escrever nada, ele não salva. Salvou no meu, salvou. Salvou? Então, vocês vão clicar só salvar, tá? Isso, é só colocar a opção estudo e planejamento, salvar que já vai. Ah, então tá. Olha lá, meninas. Olha lá, pessoal. Incluir, tá? 11, dia 12, tá? Sem frequência, estudo e planejamento, salvar, tá? Então, dia 11 e 12 é isso aí. E vamos dizer que nessa disciplina eu tenho aula no dia 19 de fevereiro, tá? Então, incluir. Júlia. É o intervalo da Júlia, gente, só um pouquinho. Olha lá, então, venho aqui, dia 19 de fevereiro, tá? 19 de fevereiro, né? 2 aulas. Lista de alunos. Aí eu vou vir aqui no Class. Quando eu clicar aqui nesses pontinhos, tá? Vocês vão descer, pode descer até aqui embaixo, ó. Clicou no pontinho. Aqui eu tô em arte, mas agora não é mais arte, é biologia. Clicou no pontinho. Posso Vou falar? descer a barra até biologia terceiro D. Biologia terceiro D. Tá? Mudou de turma. Antes era arte, mas agora é biologia. Então, cliquei aqui nessas 3 barrinhas. Olha lá. Procurei biologia terceiro D. Tá? Achei biologia terceiro D. Cliquei nele. Abriu a turma. Agora eu vou fazer a frequência dos alunos. Eu venho aqui em atividades, ó, dia 19 de fevereiro, né? Desci, 19 de fevereiro, ó, aparece só aqui, a primeira aula, dia 5 de março, tá, gente? Então, clica em ver mais, e aí ele vem aqui, ó, 18 de fevereiro, 19, aqui tá fora de ordem. Deixa eu trocar a ordem dele.
Vem aqui, ó, 19 de fevereiro. 1º de fevereiro. Ah, esse aqui é que ele foi editado, tá, gente? Olha aqui, ó. Dia 22, aula 1, dia 22, aula 2, tá? 22 de fevereiro, tá? Então, como eu vou lançar no dia 19, eu vou lançar aqui, não é exatamente no dia, porque às vezes os alunos têm aula na TV hoje, dia 22, mas no terceiro D teve dia 19, então o conteúdo não vai bater, mas ele já vai estar disponível no Google Classroom, tá? Então, o dia da aula, ele não vai bater às vezes. Então, vocês têm que começar pela sequência. Qual que é a sequência? Aula 1, nivelamento, tá? Então, clica aqui, ó, aula 1, nivelamento. Quem são os alunos que vão ficar com falta, tá? Trabalhos atribuídos. Veja os alunos que estão com falta. Olhei todos os nomes dos alunos. Vem aqui em registro de classe, tá? E coloquei a falta nos alunos, tá? Clico em salvar e incluir conteúdo. Ó, é dia 19 de fevereiro, então é antes de março. Antes de março é nivelamento, tá? Nesse de biologia, ele está dizendo qual que é o tema nas instruções. Olha lá, instruções, tá? Olha lá, aula 1, nivelamento, biodiversidade animal. Você não precisa abrir o slide, mas se abrir o slide, olha lá. Tati, só fazer uma observação. Essa disciplina é da Marineide, né? É. Então, a Marineide, ela facilitou a nossa vida muito. Isso aí só está na disciplina dela, porque foi ela que entrou e editou. Ela já colocou a aula correspondente e já colocou também qual que era o tema do slide. Então, assim, ela já colocou lá no início. Sempre que for de biologia, tá uma maravilha. Ontem eu fiz das turmas dela, ela já fez tudo isso, ela já organizou o class, então, assim, ficou bem fácil para a gente entrar, olhar e já ir colocando. Tá mais rápido Então, dela. beleza, ótimo, mas de qualquer forma nós não podemos usá-la como parâmetro, né? Então, a gente coloca lá nivelamento, né? Entrou no slide, ela facilitou muito a vida de vocês, mas infelizmente os outros não pensou dessa forma, né? Biologia, abri o slide, seleciono, tá? Copio, tá? Aí eu volto no registro de classe, colo. Botão direito, colar, salvar. 19/2, tá? Aí, teve aula na semana seguinte. Semana seguinte, continua sendo nivelamento. Aí vem aqui, incluir, tá? Olha, 19 mais 7, 25, né? Olha lá, 26, perdão. Professor de matemática errando a conta. 26, aula geminada, lista de alunos, tá? Aí eu venho aqui, né? Clico lá, terceiro ano D, vem em atividade, e venho para o aula, 1º de março. Essas duas, eu penso assim, que esses slides podem ser compactados, né? Colocar os dois num só. Mas aí, que dia que vai ser a aula? Dia 26/2. Então, vem aqui, ó, aula 2, tá? Clico aqui, então, 26 atribuídos. Quem são os alunos que vão ficar com falta? Aí, aqui tá a lista, né? Lancei os alunos com falta, venho aqui, coloquei as faltas nos alunos, salvar e incluir conteúdo. É nivelamento ainda, tá? Voltamos aqui na tela do terceiro ano D, instruções. E em instruções vai ter os slides. Olha lá. Abra os slides.
copio o tema daquela aula, botão direito, copiar, fecho os slides, tá, gente? Senão vocês vão ficar com um monte de slide aberto, fechei, venho no registro de classe, botão direito, colar, salvar. Tá? Entenderam? Então, essa aí é aquela parte inicial que eu te falei, que aí a gente tem que ir lá no Google Class, ver quem está com frequência, colocar ali, tá? E também coloquei a frequência do aluno, salvar e incluir conteúdo. Na hora de incluir o conteúdo, eu tenho que voltar lá no Class e ver o conteúdo daquela aula. É que nem eu falei, por exemplo, ó, vamos dizer, se vocês acham mais interessante, vocês podem fazer dessa seguinte forma, que eu vou fazer agora, tá? Para simplificar. Ó, por exemplo, cliquei aqui. Ao invés de ficar trabalhando com duas telas abertas, ou registro de classe e Google Class, vocês podem ir direto no Google Class, fazer assim, ó, por exemplo, tá? A atividade. Eu vou voltar lá no início, tá? Eu não vou fazer lançamento, é só para vocês entenderem. Lá no início, olha lá. Aula 1. Quem são os atribuídos? São esses aqui. Tá? Esses são os atribuídos. Eu posso vir aqui, ó, e selecionar esses alunos, tá? Selecionei, copiei, vim no meu Word. Vai, Word, abre. Tá abrindo, gente. É que eu sou mais rápida que o Word. Eu sou acelerada. Tá abrindo. Olha lá, Word. Que responsa, meu Deus do céu. Hã? Que responsa, né? Olha lá, não se preocupa que depois que vocês fizeram, os pedagogos vão olhar o que vocês fizeram, se tiver que alterar, vai alterar. Não se preocupa não, tá? Olha lá. Então, a aula 1, nivelamento, tá? Olha lá, gente. Nivelamento, aí se vocês quiserem colocar data, também coloca aqui. Participaram. Vocês têm uma opção chamada assim, ó, botão direito, colar, cadê? Sem formatação. Ó, manter somente o texto, tá? Ou mesclar formatação, ou manter a formatação. Que, então, veio, se eu der o Ctrl V, vamos lá, Ctrl V. Vieram todos os alunos daquele dia, ó. Tá? Então, aula 1, nivelamento, esses foram os alunos que fizeram, tá tudo de letra maiúscula, tá vendo? Qual foi o conteúdo dessa aula? Olha lá, conteúdo dessa aula. Eu volto aqui, instruções, abri o slide, tá? É biodiversidade animal. Então, eu venho aqui, ó. Selecionei, copiei, venho no meu Word, né? Lá embaixo, coloco conteúdo. Biodiversidade vegetal. Tá? O que eu quero dizer para vocês? Vocês podem trabalhar com várias telas, se tem dificuldade, ou ir fazendo isso aqui, e depois é que vocês fazem o lançamento no ICO. Entendeu? Se vocês tiverem impressora, por exemplo, imprimir isso aqui, ver o que vocês acham melhor. A metodologia de vocês é de vocês, porque aqui o que acontece? A aula 1 veio faltou todos esses alunos, porque não entregaram atividade, e o conteúdo trabalhado por essa aula foi essa. Aí essa é a aula 1. E a aula 2? Aula 2, tá? Vem aqui de novo, ó. Volto, fecho esse slide, né? Volto, aula 2. Aí vem a atividade, tá? Aula 2, essa aqui, aula 2. Atribuído 26, cliquei nos atribuídos. Selecionei os alunos ali, ó. De novo, Ctrl C.
venho no Word, né? Ctrl V. Copiei os alunos. Qual foi o conteúdo da aula? Tá? Conteúdo da aula. Isso só até iniciar fevereiro, né? Venho em instruções. Peço o slide. Seleciono. Copio. Venho no Word e colo. Entenderam? Porque aí, é que nem eu falei, vocês podem fazer assim ou ir anotando no caderno, que vocês acharem melhor. Entendeu? Porque aí, depois vocês fazem o registro, tudo de uma vez no registro de classe. Então, aí vocês trabalham agora com o Google Class, por exemplo, escrevendo no caderno, né? Depois, abre o registro de classe e lança. Entenderam? Aí vocês é que vê o que vocês acham melhor. Fechei o slide, né? Olha lá, que dia que é esse aqui? Dia 24 de fevereiro. Ó, provavelmente última semana de fevereiro. Agora eu vou começar com março. Tá? Março. Março já é aula normal. Dia 1º de março, olha lá. Não tem mais uma aula de nivelamento. Tá? Tati, Oi. então quer dizer que os dias que o professor tem aula já estão aí, né? Eu não preciso do horário dos dias que o professor tem aula. Precisa. Eu preciso? Precisa. Precisa, porque você vai lançar os dias que ele tem aula. Porque é assim o que acontece, Suzy. Essa postagem do Google Class, ela ocorre conforme as aulas estão sendo passadas na TV. Entendeu? Para aqueles alunos que estão seguindo pela TV fazerem. Entendeu? Esse não é o professor nosso que está fazendo, é a CED. Mas de acordo com as aulas da TV. Entenderam? Mas aí, o que acontece? Por exemplo, biologia, às vezes, tem na segunda-feira na TV e o professor só entra nessa aula na sexta. Ou ocorre o contrário, o professor dá aula na segunda-feira e a CED só tem aula na quinta, por exemplo. Entendeu? Então, por isso que as aulas estão aqui. Por isso que eu falo para vocês, vocês podem pegar o nome da disciplina, a sequência, tá? Que mais ou menos é semanal. Por exemplo, se são biologia, são 2 semanais. O professor vai ter 2 aulas semanais na turma. Entenderam? Por isso que é necessário ter o horário de aula. Entendeu? Então, não vai bater a data, não vai bater a data daqui com a data da aula do professor. Porque você pode ver. Eu lancei essa última aqui, dia 26 de fevereiro, ó. Aqui não tem nenhuma com data 26, a data vem aqui na frente, tá vendo? Aí tem postado, última edição, e tem postado dia 19, né? Olha lá, essa aqui é a sequência, tá? Então, última edição, 1º de março. Por que última edição? Porque no caso de biologia, como a Marineide entrou, então ela colocou, ela editou. Então, a última edição foi o dia que ela editou, tá? Então, por exemplo, ela colocou 1 de março, síntese da proteína, tá? Então, ela fez essa edição. Mas o que acontece? A data às vezes não bate, por exemplo, ali é 26 de março, aqui não tem nenhuma de 26 de março. Pode falar, Alda. Tati, é que tem uma mãe aqui tentando ligar na escola e eu passei o 5936 e o 5461. Nenhum dos dois atende. Ela está tentando desde as 8 da manhã. Não tem ninguém lá hoje? Não, é para ter e foi instalado o PABX, só se deu problema no PABX. Tá, eu vou falar para ela, Manda, então. Tá bom, obrigada. De nada, tchau. Ontem também, Tati, teve pai tentando ligar o dia todo e não conseguiu. Então, que dia que eu fui na escola? Antes de ontem, né? Ontem eu não fui. Quarta-feira de manhã, o rapaz estava instalando o PABX. Então, é bom vocês avisarem que eu vou conversar com ele e com as meninas da secretaria para saber o que está acontecendo. Beleza, Suzy, Auro, Geraldo, eu vou passar para vocês os contatos dos pedagogos que vocês vão ficar com as turmas, né?
E é aquilo que eu falei, vão fazendo, as dúvidas vão surgindo, eu tô aqui. Mas o que eu quero é que vocês mantenham a calma, tá? Eu vou organizar da melhor forma que ficar para vocês trabalharem. Se tiverem dúvida, pode perguntar. A Suzy falou, é muita responsabilidade. É e não é, Suzy, porque os pedagogos estão aí para depois olhar se tiver que alterar ou não, mas o que vocês fizerem, vocês já vão estar ajudando eles. Porque esse momento, ó, que nem a Alda falou que a mãe ligou, é mãe ligando, aluno ligando, professor perguntando. A gente está trabalhando muito, muito, muito mesmo. Então, qualquer ajuda é bem-vinda. Vocês ainda têm alguma pergunta? Geraldo? Ô, Tati, se o conteúdo do CLES não é o mesmo da sequência das aulas do planejamento, como que faz? Então, não tem problema. Segue o planejamento. Não tem problema. Segue o planejamento. Então, por exemplo, essa última que eu lancei aqui foi dia 26 de fevereiro. Então, o próximo já vai ser o março. Março, então, a gente vai seguir. Tati. Oi, Alda. A Marcela está aqui com uma pergunta que eu já falei um monte de vezes para vários professores e não consigo esclarecer ela. Ela está aqui, ó. Não sei se você vai conseguir ouvir. É a mesma pergunta. Os alunos estão questionando ela porque estão ficando com falta e eles estão assistindo às meets. O que é para ser feito? Porque o aluno está assistindo, está entrando no Classroom, está fazendo atividade e não está assistindo a meet. O outro está assistindo a meet e não está entrando no Classroom fazendo atividade. O que ela faz? Ela coloca a presença para aquele um que só está assistindo a meet e deixando a atividade sem fazer também? Não, o certo é fazer os dois, assistir a Meet e fazer a atividade, porque eu posso simplesmente entrar na Meet e deixar você falando o dia inteiro sem estudar, como então, acontece. Isso como acontece, os professores não... Mas às vezes não funciona muito, né? Então, você fala uma resposta, ela quer, em cima daquela resposta, ela faz mais duas perguntas. Eu sei. É difícil pegar o nível. Eu vou dizer aquilo que a tutora disse mesmo para ela, olha, nesse momento estamos dessa forma. O aluno precisa assistir a Meet, entrar no Class e fazer as atividades. O que eu estou falando para os alunos é isso. Não adianta só assistir a Meet. E aquele que até agora assistiu só a Meet e não fez volta no Class e faz tudo atrasado? Sim. Porque está tendo divergência de fala de professor já, tá? Também. Então, eu acho que a gente precisa fazer uma reunião, eu até anotei uns pontos aqui com os professores, né, Alda? Precisa, porque um professor está falando uma coisa, outro está falando outra, e eles não estão chegando, né? Não está casando as falas, por isso que os alunos estão perdidos. Sim. Então, eu vou falar isso para ela manter, que vocês talvez futuramente vão fazer uma reunião para estar esclarecendo algumas dúvidas, tá bom? Sim, beleza, tá bom. Tá, beleza. Então, oi, fala, Eliana. Eu excluí um conteúdo, deixei a frequência. Agora aparece lá o conteúdo e planejamento. Quando eu clico no planejamento, faz para mim aí, exclui um conteúdo. Eu tenho o lançado de artes aqui. Você quer que exclua o conteúdo? Então tá, então vamos em artes. Tem conteúdo, artes, né? Uhum. Primeiro trimestre, consultar. Vamos lá naquele último que eu lancei. Esse último que eu lancei, vou apagar ele. Exclui. Tá. Aí volta lá para consultar. Tá. Aí aparece aqui, eu clico em planejamento. Tá. Como é que eu faço para trazer o planejamento? Tá, ok. Beleza. Você vai aqui em 3 e 4, por exemplo. Tá. Né? Eu esqueci de selecionar aí. Tranquilo. Tá bom? Obrigada. Sem importância, tá bom. Tudo bem, sem problema. Olha lá. Biologia, eu tinha feito até dia 26, tá? Então, só fechando. Frequência, vamos lá colocar o dia de março, que é conteúdo, tá? Então, lá, incluir frequência, tá? Vamos seguir a ordem aqui, uma sexta-feira, dia 5 de março, né? 2 aulas geminadas, se for 2, se for uma, assim vai. Se for 2 aulas geminadas no mesmo dia, não precisa exatamente lançar separado, tá? Pode pegar ali mais ou menos a frequência do aluno entre uma e outra, não precisa ser 100%. O que a gente não pode fazer agora, é dar frequência para todo mundo, tá? Que isso também foi falado ontem na reunião da tutora.
Aí, tá, é março. O que eu vou fazer? Salvar e incluir conteúdo via planejamento. Cliquei aqui no planejamento, 1º dia de março, então é 1 e 2, porque foi 2 aulas geminadas, né? 1 e 2, venho, selecionei, apareceu tudo, clico em salvar. Vem para tal da avaliação, eu venho em cancelar, lançar, entendeu? Então, fevereiro já fiz biologia e artes, já fiz tudo, fevereiro e março, tá? Entenderam? Ô, Tati, Oi. que turma que ficou para mim, que eu vou fazer e disciplina? Tá. Então É tá aqui, tudo? Geraldo, aqui no chat, ó. Segundo C, Ah, tá? tá. Tá no chat ali, ó. Segunda, 15, 22. Ah, a Cris colocou até as datas, ó. Dia 15, dia 22 do 2, dia 1, 8 e 15 do 3, Química, Matemática e Biologia. São 2 aulas de Química, uma de Matemática e 2 de Biologia. Vou seguir até esse exemplo para organizar o do aula. Terça-feira, 16 e 23 do 2, 2 e 9 e 16 do 3, Filosofia e Português. Agora uma aula só, né? Ah, tá. Tá? Então tá Beleza. tudo ali no chat. E aqui embaixo do chat aqui, a Cris colocou Sim. as senhas dela, o RCO As- e o é, arroba escola, o Google Class. Então, esse o aqui eu Auro tem que vi me em cima, passar não tinha essa. reparado. Beleza, Tati. Tá. Fala, Suzy. Desculpa, eu pensei que tivesse terminado a conversa. Então, o Auro tem que me passar essa senha, né? Ah, já tá tudo comigo. Eu só vou dar uma organizada aqui, igual a Cris fez. Foi até bom que eu não passei para você antes, que o jeito que a Cris fez é melhor ainda. E o Vou horário dele deixar desse também, jeito. o horário dos professores, né? Isso. Mas aqui, ó, na verdade, não precisa ser necessariamente, por exemplo, primeira, segunda, terceira ou quarta aula. Do jeito que a Cris fez, é o jeito mais fácil que tem que lançar. Você coloca lá, ó, 15 do 2, segunda, 22 do 2, 1 do 8, 1, 8 e 15 do 3, Química, Matemática e Português. Ô, Cris, você está fazendo até essa semana já, então, deixando tudo atualizado, mesmo que já tem professor suprido? Ô, Tati, eu coloquei isso aí porque assim, eu não sabia quando eu entrava se o professor ia estar ou não. Porque tem disciplinas que eu, por exemplo, biologia, que eu tive que fazer até do dia 15. Então, assim, eu só coloquei os dias de aula, mas aí conforme eu entro, eu olho, por exemplo, o de português. O professor João, a partir do dia 8 ele já lançou, o RCO dele tá certinho. Então, eu Ah, já sei entendi. que a partir daquele dia eu não preciso, eu só lanço as datas que, né, que ele não estava suprido ainda. Mas depois eu vou chamar o Geraldo no privado e eu vou tirar essas datas aí, já vou deixar só as datas certinhas que ele precisa lançar. Porque assim, é ruim ficar dependendo desses professores que foram supridos, por exemplo, dia 4 de março, e ainda não tiveram acesso à RCO. Por exemplo, o exemplo da Kelly, que é de artes, né, Kelly? Ela não foi suprida porque teve um problema com a licença da Rosângela, tá? De qualquer forma, a hora que ela for suprida, ela vai ser suprida dia 4 de março. Então, de 4 de março para cá, vocês não precisariam estar fazendo o lançamento. Mas o que acontece? Quando será que ela vai ter acesso? Né? A gente fica nessa dúvida, né? É que tem muitos professores, por exemplo, foi suprido dia 4 de março e não tiveram acesso ainda, né? Então, Tati, talvez. quando eu pego a disciplina, como eu sei que o professor não está suprido ainda, eu já estou fazendo até o dia atual. Até, por exemplo, a última aula, dia 15, por exemplo. Eu já Aham, coloco pensando nisso mesmo, sabe? Eu sei que é um pouquinho mais de trabalho, mas depois facilita, né? é. Porque é complicado, porque que nem eu te falei, a Edna tá vendo lá, porque a segunda fala da Genoefa parece que o problema é na secretaria. A Edna já disse que o problema não é com ela, então a gente está tentando resolver isso aí. Né? E até peguei o nome dos professores que não tiveram acesso para ver certinho se são eles que não sabem entrar, né? Porque se eles já foram supridos, já eram para eles ter acesso. E o processo de entrar na RCO é meio complicado a primeira vez, tá? Então tá, pessoal, acho que a gente encerra, que a reunião ficou até aqui meio que longa,
né? E se vocês tiverem dúvida, eu estou gravando, já eu vou mostrar, vou mandar o link para vocês, tá bom? Beleza, obrigado pela colaboração e estamos aqui para ajudar. Beijo, fica com Deus. Obrigada, Tati. Obrigada, Geraldo. Obrigada.